Boa tarde, Joaquim Cardoso, boa tarde aos amigos cachoeirenses. É com grande satisfação que estou aqui atendendo ao convite e falar um pouquinho da história do nosso Embaú, que ela confunde-se um pouco com Cachoeira Paulista, Cruzeiro, mas para deixarmos bem claro assim, o Embaú é a origem do município de Cruzeiro. Muitos historiadores, pesquisadores têm afirmado, que, inclusive como o saudoso Pedro Gussen de Cruzeiro, que o Embaú já tinha sido habitado desde o final do século XVI. Mas documentos históricos, por exemplo, que apontam a primeira povoação branca, ou seja, o aglomerado branco urbano aqui no Embaú, foi por final do século XVII e início do século XVIII. Fato apontado, inclusive, pelo também saudoso historiador Hilton Federici, também de Cruzeiro. E nós estamos diante aqui da igreja da Nossa Senhora da Conceição, considerada assim praticamente o marco zero do Embaú. É consenso entre historiadores, sim, que durante as fases do bandeirismo de preagem, ou seja, da caça aos índios, teve passagem de bandeirantes e as entradas oficiais, que eram organizadas pelo próprio governo português para, infelizmente, caçar índios para escravos, uma vez que a mão de obra cativa africana era muito cara. Então, por exemplo, por volta de 1560, Brás Cubas, um dos fundadores de Mogi das Cruzes, já havia chego aqui nessa nossa região, que era um grande sertão inóspito, como aqui temos ao fundo aqui a Serra da Mantiqueira, que é uma visão majestosa. Imagine, há 400 anos tendo essa visão. E qual que era o rumo? A garganta do Embaú, que de lá transpondo o sertão dos Cataguases, já estaria na região das Minas. O Embaú, ele era uma aldeia de índios puris, ao relato do Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida Portugal Vasconcelos, o mesmo que presenciou o episódio da descoberta da Santa Aparecida em Guaratinguetá. Ele passa aqui, em 1717, no Embaú, a então chamado de Vumbaú ou Umbaí, dependendo das traduções do tupi da época. E uma pequena capela tosca, que segundo os relatos, que alguns historiadores, alguns pesquisadores, como o do IEV de Lorena, como Paulo Pereira dos Reis, afirmam que não se tratava dessa. Uma outra que ficava um pouquinho mais abaixo, nessa direção onde mora a senhora Dona Djanira, uma senhora quase centenária, não por acaso ela é prima da minha avó, e ela tem uma memória fantástica, e ela relata que ouvia da avó dela, que é uma antepassada minha. Mas oficialmente, aqui onde nós estamos, sim, a capela citada por Saint-Hilaire em 1822, em torno dela vão se aglomerando pequenas casas de colonos e índios já submissos, ou seja, reduzidos digamos, a escravidão, que era o dos índios puris. Nos relatos antigos também, eles mencionam o Embaú como rio depois da curva, ou rio depois da serra, e também relativo a uma vegetação nativa daqui, que é a Embaúba. Então, de nome Embaú, nós temos, além do próprio Embaú, tem o Embaú Mirim, hoje pertencente a Cruzeiro, o Embaúzinho, pertencente a Cachoeira, Barra do Embaú, pertencente a Cruzeiro também, e também os rios, que alguns chamam de Rio de Piquete. Na realidade, o nome correto é Rio do Embaú. Mas voltando aqui na nossa igreja, Nossa Senhora da Conceição, ela torna-se capela curada, ou seja, com o vigário residindo aqui para cuidar, tomar conta dela, em 1846. Integrante da vila de Lorena, ela torna-se então freguesia. Freguesia, conforme Hilton Federici menciona, filhos eclesiais, ou seja, filhos da igreja. E a freguesia ela tinha o mesmo status que o distrito de hoje, porque Estado e religião formavam uma coisa só. Então, para se tornar uma emancipação política de freguesia ou distrito, tinha que ter um aval tanto da igreja como do poder público. Ainda por conta da descoberta das minas, aqui torna-se um fluxo intenso, torna-se uma paragem obrigatória para vendedores, para pouso de viajantes, que veio da origem também nos tropeiros, e as capelas vão se tornando assim, um pouco mais fortes. Em 1873, a população aqui já um pouco mais fortemente ligada à política, ela consegue a emancipação. Então, mais abaixo, nós vamos ver mais para frente aí, que o plano onde já está a igreja é de propósito, porque o local elevado, segundo a crença, que quanto mais alto, mais perto do céu. E também, de qualquer ponto, se enxerga a igreja. Hoje nem tanto, mas no caminho da Várzea Alegre, que está quase 5 km aqui, se enxergava a igreja. Porque até o sino, que hoje não tem mais, infelizmente, quando tocava o sino, ou chamava chorar o sino, e eu sou dessa época, eu fui coroinha dessa igreja, o som propagava para além da Várzea Alegre, quase chegando no Brejetuba.
1873, então, torna-se a Vila Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro com a instalação da primeira Câmara Municipal. O café é forte aqui na região do Vale e, infelizmente, por conta da ferrovia, o Embaú perde o seu status político com o surgimento de um novo povoado, um novo núcleo que vai dar origem à atual cidade de Cruzeiro. Então, no trabalho que nós fizemos na faculdade da Universidade do Vale do Paraíba, citamos os dois cruzeiros. Vila Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro, que é o Embaú, muitos confundem com o Cruzeiro de lá fazia parte, e o Federici ele é temático, que fala assim, o Embaú é a origem de Cruzeiro. Já o Pedro Gulsen não, eles comemoram 2 de outubro de 1901, que é a transferência da sede. Mas de 1901, quando transfere a sede, o Embaú ele volta ao status de freguesia, não usa mais esse termo, que agora é república. Então ele vai se tornar o distrito, ou quase que uma subprefeitura do Embaú, que vai prevalecer até 1934, quando vem a anexação de Agostinho Ramos, que isso nós vamos falar um pouco mais pra frente. Então tá aqui, meus caros, Igreja Nossa Senhora da Conceição do Embaú, centenária. Infelizmente muita coisa foi mudada. O originário dela mesmo tá só estética. Depois eu posso estar compartilhando umas fotos com o Joaquim, que vai colocar para vocês aí como que ela era no passado. A foto mais antiga que nós temos dela, de 1915, quando houve o acidente da Barca Sétima com o professor Otacílio, que é daqui do Embaú, morreu na Baía da Guanabara, num acidente, um naufrágio. Então a equipe da revista Salesiana vem aqui e fotografa. Então temos algumas imagens interessantíssimas aí. E aqui mais para frente nós podemos ali ver o Santo Cruzeiro, que aqui onde nós estamos tinha um coreto antigo que foi demolido. Aquele Santo Cruzeiro que é o sinal máximo da cristandade. Aqui do lado nós temos a casa paroquial, que já foi modificada um pouco também, e a parte interna da igreja, que sofreu, né, algumas alterações. Ao lado aqui havia a torre do sino, né, em épocas essa torre era do lado de cá. Na minha época, durante quase 50, 60 anos, até a época eu era coroinha, ficava a torre do sino ali. O sino é uma outra coisa à parte que nós podemos estar mencionando também misteriosamente. Alô, meus caros!